Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Analytics Talks. E hoje a gente vai falar sobre a Amplitude. Se você não conhece a Amplitude, eu não sei em que mundo você vive. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ferramenta Amplitude. Possivelmente você que é da área de produto e ouve o nosso podcast já conhece bastante. E você, se é de e-commerce, de marketing, se é de digital e não conhece, seja bem-vindo ao planeta Terra. Você vai conhecer muito bem agora sobre a Amplitude. E para isso, eu estou aqui com a Carol da Product Minds para falar um pouquinho sobre a Amplitude. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada por esse espaço, Gustavo. Eu tô super preparada para mostrar para vocês, para explicar um pouco mais o que é Amplitude. Por um lado, uma ferramenta muito conhecida, mas também é pouco conhecida. É uma mistura meio estranha. Então, eu espero que aqui nesse tempinho que a gente tem, eu possa contar um pouco mais sobre como que ela funciona, qual que é o nosso objetivo como empresa, o que dá para fazer, né? E todas as opções, né, para o pessoal que está escutando a gente. Carol, agradeço demais a você e a Product Minds por trazerem aqui, permitirem a gente falar sobre Amplitude com alguém que sabe muito de Amplitude como você, que vai ser uma aula em formato de podcast aqui para quem está assistindo no YouTube ou para quem está ouvindo a gente nos agregadores. Carol, muito obrigado mais uma vez a você e a Product Minds por disponibilizar o tempo de vocês para falar de uma ferramenta que muitas pessoas conhecem, principalmente o pessoal da nossa bolha, né? De produto, de Digital Analytics. Mas outras pessoas ouvem falar, mas não conhecem aprofundadamente a ferramenta. Então, é muito legal ter vocês aqui para poder falar sobre a ferramenta com propriedade. Demais aqui para a gente. Então, eu queria iniciar esse nosso papo aqui para contextualizar e deixar todo mundo junto no planeta Terra, né? Então, explica pra gente o que é a Amplitude. Ótima pergunta. E essa é uma resposta que ela tem 3 produtos dentro de um, tá? Então, já de cara, a Amplitude é uma ferramenta que unifica dados, analytics e personalização, tá? Então, desse jeito, o resultado é que você tem visibilidade para entender o comportamento dos seus usuários, para poder prever quais são as ações que vão te levar a certos resultados específicos de negócio. E, por último, você vai conseguir adaptar cada experiência para aumentar o impacto que você tem nos seus usuários, tá? Então, por que eu tô falando, 3 produtos diferentes? Porque, por um lado, nós temos Amplitude Analytics, né? Onde você consegue entender os usuários, melhorar a experiência, aumentar o lifetime value, a retenção, né? Depois do segundo, seria o nosso Experiment, que aí você consegue fazer o design de A/B testing, você também consegue atacar cada segmento e também analisar o impacto de cada um deles. E por último, mas não menos importante, temos o nosso Recommend, que é o produto onde você consegue personalizar cada touch point. Então você identifica o usuário correto, você envia a mensagem correta e você também automatiza o momento correto. E sempre o objetivo, tá, é que esses 3 produtos eles sejam fáceis de usar. E vale lembrar que eles estão sempre na mesma interface. Então, com um clique, você vai para Analytics, para o Recommend, para o Experiment, e você vai aproveitando os dados de cada um deles para poder ter um conhecimento muito maior da jornada do seu usuário. Então, acho que esse seria um resumão do que é Amplitude e o que dá para fazer. E, Carol, acho que já deu para dar um resumão aqui. E uma coisa que muita gente acredita e muita gente não sabe, que eu acho que é legal a gente iniciar aqui também, já desmistificando algumas coisas do que as pessoas falam ou não sabem sobre Amplitude. E uma delas é que a galera acha que a Amplitude só serve para aplicativo. Eu queria já que você trouxesse um pouco dessa informação. Amplitude serve para... Pontinho, Carol, a bola é tua. A resposta é para tudo, não, mentira. Gente, serve para aplicativo, serve para web. A nossa ideia, que nem eu falei na resposta anterior, nós queremos que vocês conheçam a jornada do seu usuário. E a gente sabe muito bem que as jornadas, elas não são lineares. Elas não são no mesmo dispositivo. Elas não são como um usuário que já começa logado e você já identifica com o user ID. Sabemos que não acontece desse jeito. Então, Amplitude é tanto para app como para web. E nós temos as ferramentas dentro da Amplitude para poder reconhecer o usuário como único, esteja ele onde ele esteja. Então, se começou na web e foi para o app, ou ao contrário, a gente também consegue identificar esse usuário e conseguimos ter esses eventos, essas ações que ele faz dentro do seu produto, de forma geral. Então, você que já acompanha o nosso podcast aqui da Métricas Boss, deu para perceber que, na realidade, você que já está acostumado a usar o Google Analytics,
deu para perceber que o Google Analytics 4 ele não está inventando nada, que ele percebeu que estava demasiadamente atrás de algumas ferramentas e falou, ops, vou lançar a versão nova que faz essa coisa aqui, que é a mesma coisa que a Amplitude já faz há algum tempo. Então deu para você perceber, é legal levantar essas bolas aqui, Carol, porque a galera às vezes fica num cenário muito pequeno de só conhecer o Google Analytics, até mesmo, vamos ser honestos, uma ferramenta gratuita e de porta de entrada muito fácil para as pessoas, só que a galera começa a olhar e fala assim, não, olha o que o GA inventou, nossa, o Google mais uma vez o Google copiando, pelo amor de Deus, só para deixar isso claro, né? Então é legal trazer esse contexto. E aí, só para trazer ainda em cima dessa informação sobre amplitude, então a gente pode usar para site, a gente pode usar para app, e a gente consegue enxergar esse usuário ali como um sol que já é mágico para muita gente, né? Então, em cima desse contexto, eu queria que você falasse rapidinho para a gente como é que é a parte da implementação do Amplitude. Como é que é isso? Como é que a gente trabalha essa parte de instalação do Amplitude para começar a ter esses dados aí? Sempre vale lembrar, né, que quando falamos de dados no Amplitude, nós falamos de eventos. Então, o evento pode ser qualquer ação do usuário com o produto ou do produto com o usuário. Tá? Então, como que a gente começa a traquear e como que a gente começa a ter esses eventos, essas ações dentro do Amplitude? É bem simples, na verdade, a gente tem várias SDKs, então você teria que implementar a sua SDK no seu aplicativo ou na sua página web, e desse jeito, do front, a gente consegue tirar as ações e os eventos, né, que o usuário está fazendo. Agora, mas Carol, eu tenho um monte de evento que quem sabe vai sair do back, como que eu faço para ter essas informações na Amplitude? Eu consigo? Sim. Nós também temos muitas APIs onde você consegue fazer um envio de informação para a Amplitude. Mesmo assim, eu sempre aproveito quando a gente conversa sobre implementação que isso não seria um processo onde vocês estariam sozinhos. Então, nós, como Product Minds, nós somos parceiros das empresas que decidem contratar a Amplitude durante todo o tempo do contrato. E essa parceria é justamente para poder ajudar vocês a definir quais são os eventos, quais são as suas propriedades, quais são as características do usuário que você quer ter na Amplitude e como implementá-lo. Então, não é que eu vou falando amplitude, que depois eu desapareço, não te ajudo na implementação. Não acontece desse jeito. Eu sei que a implementação sempre assusta um pouco, né? É uma das grandes perguntas que eu tenho nas minhas demos e nas minhas reuniões, mas vocês não estariam sozinhos. Então, sim, tecnicamente, SDK, API, você consegue ter os eventos, mas depois, na prática, vocês estariam acompanhados pelo nosso time de Customer Success. É legal isso, a gente falar disso, porque quando a gente falou de GA4, né, que muita gente ainda não conhecia, quando a gente falou de Mixpanel, e agora quando a gente fala de Amplitude, é importante a galera entender que não existe mais espaço para quem é preguiçoso. A Amplitude eu sempre falei isso, que a Amplitude ela já trabalha e sempre trabalhou com uma maturidade analítica muito forte, que é, olha, eu não vou te dar o SDK, você instala e tá tudo pronto. Não, por quê? Porque a Amplitude sempre entendeu que existe uma parte muito importante do processo de Digital Analytics, que é chamado de plano de mensuração. E é justamente aqui que a gente começa a fazer o nosso plano de mensuração para que a gente entenda o que a ferramenta vai ter de dados. A coisa mais idiota que as pessoas falam, e aí, Carol, me corrija se eu estiver errado, se você concorda ou não, mas a maior coisa idiota que eu ouço falar é a galera falar assim, eu quero metrificar tudo. E quem metrifica tudo só demonstra que está perdido. Sim. Que não sabe o que quer. E aí é mais fácil falar que quer medir tudo, você não sabe o que você quer. Exato. Eu estimo que você deve ouvir muito isso no teu dia a dia. Eu queria te fazer a pergunta sobre isso. Como que é lidar com certas empresas, algumas pessoas que falam justamente isso? Carol, quero medir tudo. Como é que você consegue convencer essa pessoa da importância de saber o que quer medir? Então, sempre eu acho que ganha a questão do valor. Então, sempre que a gente começa a falar sobre ferramentas com amplitude, como que eu te convenço a não medir tudo? Eu falo, cara, o preço depende do que você está medindo. Eles me dão razão e falam, Carol, você tem razão, pode ficar tranquilo, a gente vai começar a analisar, não tem problema. Isso por um lado. E pelo outro também, né, depois de ter trabalhado com todas as empresas, de ter participado nesse processo de definição, a gente tem muitas melhores práticas, sabe? Que eu também acredito que é uma parte muito importante do processo de parceria com as empresas. Temos melhores práticas, temos experiência nisso, então sempre o que nós vamos falar são recomendações, sabe? A gente fala, cara, se você começar a medir tudo, você vai ter dados que não valem a pena dentro da amplitude, você vai ter
um monte de eventos que você nem vai usar em nenhum gráfico e eles só vão estar ocupando espaço. Espaço que poderia ser ocupado por eventos muito mais importantes para você, que no final vão gerar insights super importantes e vão confirmar ou não hipóteses, sabe? Então, eu brinco, né? O primeiro sempre é o preço, mas depois também são nossas recomendações, a gente sempre tenta empatizar muito com a empresa, sabe? A gente sempre vai pelo lado de ajudar e de melhorar o que eles estão fazendo, e de dar recomendações. Então, o nosso approach é sempre desse lado, sempre de dar recomendações, de contar o que a gente faz normalmente, e depois ver o caso específico da empresa e mostrar com exemplos, seja com demos ou com papos mais técnicos, como que medir somente os fatos importantes poderia ter um resultado super interessante no produto deles. Galera, inclusive, que tá assistindo a gente no YouTube, a gente não tem isso aqui. Então você vai ter que correr pro Spotify. Mas a galera que tá aqui no Spotify, Google e Apple, a gente tem um podcast aqui. Se você descer o teu feed aqui, você vai ver que a gente tem um episódio inteiro de quase 1 hora falando só sobre o plano de mensuração. Onde a gente explica o plano de mensuração, explica cada etapa do plano. E você deve sim dar um play naquele podcast lá pra você entender melhor isso. Porque hoje, tá? Você que vai trabalhar com amplitude, você que vai trabalhar com qualquer outra ferramenta, que a verdade seja dita qualquer ferramenta hoje de Digital Analytics, elas não serão mais baseadas da forma que você está acostumado, baseada em sessão, baseada nesses relatórios meio que pré-moldados. Elas vão partir do princípio que você sabe o que você quer medir. Então é muito importante que você aprenda o que é um plano de mensuração para que você comece a executá-lo no teu dia a dia, mesmo que você esteja fazendo agora, nesse momento, usando uma versão inicial da amplitude, por exemplo. Então é muito importante isso. E aí levantei essa bola, Carol, para justamente a gente falar aqui sobre a amplitude no sentido de ferramenta. Você já deu um spoilerzinho aqui falando sobre a questão do custo. Eu queria justamente entender aqui como é que é a versão free da amplitude, o plano Growth, e como é que funciona essa parte da amplitude de precificação. Perfeito. Então, eu vou começar explicando a versão free e vou te falar uma coisa, vou adicionar outra versão que a gente tem também, que é super bacana para startups, que eu acho que vai ser interessante da gente comentar hoje. Nossa versão free, ela é incrível. Eu acho que isso não me ajuda muito se eu quiser vender amplitude, mas a versão free é muito, muito robusta, tá? Então tem muita coisa ali dentro, dá pra fazer muita coisa com a nossa versão free. Ela, obviamente, tem certos aspectos que estão limitados. Então, o primeiro deles é quantidade de eventos por mês. Então, na versão free, você sempre vai poder alcançar somente 10 milhões de eventos por mês. Se você superar esse valor, o que é muita coisa, né? O que fazendo um paralelo para as pessoas ouvirem, é a mesma coisa que a versão free do Google Analytics. 10 milhões de hits, 10 milhões de dados, ou seja, coisa para cacete. É muita coisa, exato. Então são 10 milhões por mês e, obviamente, temos features que estão bloqueadas. Eu poderia nombrar várias, porque tem muitas, é verdade, mas a principal delas, que é um dos fatores para que as empresas que usam a free passem para a growth, é o bendito cohort. Então, para você poder segmentar e guardar cohorts dentro da amplitude, ou até extraí-los, né? Você tem que ter a versão growth, tá? Então, esse é o lado da versão free. Agora, a versão growth. O que muda? Muda, obviamente, o limite dos eventos. Então, a partir do primeiro degrau, você tem 25 milhões de eventos por mês e todas as features liberadas. Todas mesmo. Além disso, na nossa versão growth, você conta com o Customer Success. Então, na versão free, você pode, obviamente, entrar na documentação da amplitude, que é super completa, então você tem um monte de guias lá para te ajudar na taxonomia, para te ajudar na adoção, nos gráficos, tem muita coisa lá, né? Mas na versão Growth, se você começa a pagar a versão Growth, você tem a nossa parceria, que eu falei no começo, onde nós ajudamos na definição do que você quer medir, como que cada evento vai ser chamado, vai ser nomeado, coisa muito importante também, adoção, treinamentos, enfim. Então, isso está dentro da versão Growth. Qual que é essa terceira versão que eu estava falando? Nós temos a versão Scholarship, que é específica para startups, onde você teria um ano inteiro gratuito de amplitude com 20 milhões de eventos por mês. Isso com todas as features, tá? Então, seriam todas as features iguais à versão Growth. O único que você tem que cumprir são com 3 requisitos. Então, o primeiro deles seria que a sua empresa, né, tem que ter menos do que 2 anos, então ela tem que ser meio que novinha. Depois você tem que ter menos de 5 milhões de dólares de funding. E por último, você tem que ter menos de 20 colaboradores.
Se a sua empresa, você está estudando, se a sua empresa cumpre com esses requisitos, é só entrar na página da Amplitude, você tem que completar um fórum explicando um pouco, né, qual é o número de colaboradores e nome da sua empresa, etc. E nós entramos em contato e vemos de aprovar esse scholarship para você. Desse jeito, começa um ano de Amplitude gratuito com 20 milhões de eventos. Então, essas são as 3 versões que nós temos. Ou seja, você que está assistindo ou ouvindo a gente não tem motivo para usar Amplitude. Primeiro, você pode usar você pode instalar e começar a usar no plano free nesse momento e já submeter, se você é uma startup que atende aos 3 quesitos aqui que a Carol falou, você já pode submeter. Quando o pessoal da Amplitude der ok para você, a gente já consegue passar a usar esse modelo sensacional, tá? Inclusive, queria dar um spoiler pra galera aqui, que a gente, né, a Carol tá aqui, e a gente tá, vocês a Carol da Product Minds, da Amplitude, a gente está cada vez mais próximo de termos um curso da Amplitude dentro do Métricas Prime. Então você que ainda não assinou o Prime, se liga, porque a qualquer momento teremos um curso da Amplitude lá dentro. A gente está tentando, de todas as formas, trazer a Carolzinha lá da Argentina aqui pro Brasil para que ela possa ser a professora. Essa é a ideia. A gente está aqui, ó, tentando. Já mandamos feijoada lá para Argentina. A gente próxima reunião com o pessoal do Product Minds, eu vou vestir metade da camisa do River, metade da camisa do Boca e uma faixa do Vélez. Vou convencer a galera de qualquer maneira para que a gente possa ter a Carol fazendo o curso com a gente. Ou seja, mais um motivo, caso você não assine o Prime, mais um motivo para você correr atrás e assinar. Carol, excelente explicação aí dos planos. Inclusive, acho que muita gente não sabia desses planos e isso facilita porque assim, não tem motivo para não usar, essa é a verdade, né? A gente, por exemplo, hoje no nosso site, tanto da Métricas quanto do Prime, a gente tem uma porrada de ferramentas instaladas, justamente porque a gente produz conteúdo, então a gente usa, então a gente já mexe na Amplitude, tem dados coletados na Amplitude, justamente para que a gente possa dar vida e aprender sobre isso, né? E acho que uma parte interessante da gente falar sobre Amplitude, e aí eu vou antecipar aqui a nossa pauta, mudando aqui a uma ordenzinha, é legal a gente falar quais são as diferenças da Amplitude para o Google Analytics, para o Mixpanel, que eu acho legal a galera entender isso, porque ainda explora mais ainda na cabeça da galera essas informações sobre o que a Amplitude pode fazer. Perfeito, sim, e essa é uma pergunta que eu escuto muito, então eu sempre gosto muito de falar as diferenças, para também quebrar um pouco das questões e das ideias que as pessoas têm das ferramentas, tá? Então, eu vou começar com o GA, a gente veio falando um pouco sobre ele. Eu vou ser bem sincera, tipo, a gente nem considera o GA como concorrência, entre aspas, sabe? Eita! Juro pra vocês! Eu juro pra vocês. Não é concorrência, tipo, em Love GA tem muitas coisas que o GA faz que eles fazem de forma ótima. E por que a gente não considera GA como concorrência? Porque a origem do GA foi completamente diferente da base e da origem da Amplitude, tá? Então, GA, ele funciona de um jeito ótimo para entender as suas campanhas de marketing, para entender seus ads, quantidade de cliques, sessões, né? Entre outras métricas. Então, ele funciona de um jeito ótimo para isso. Só que, na hora de conhecer comportamento dos usuários dentro do seu produto, eles têm limite. E aí é onde Amplitude entra, sabe? Então, ali você também está trabalhando com a amostra de informação. Então, é sempre amostragem de informação, não são dados granulares, que nem é no caso da Amplitude, que isso é uma grande diferença também. E a verdade é que somente com cliques ou page views não é suficiente para você entender os produtos. E é aí onde o bicho pega. E também, que nem a gente falou antes, por isso que nasce essa questão de, cara, a gente precisa ter eventos, vamos fazer o GA4. Porque eles perceberam isso. E eles querem também começar a usar eventos. Que também tive perguntas sobre qual que é a diferença do GA4 com a Amplitude. Tem uma cacetada, sabe, ainda. Porque eles começaram agora. A gente já faz anos que a gente está trabalhando com eventos, a gente já conhece muito o mercado desse jeito. E temos muita mais expertise dentro da questão dos eventos, né? Mas ainda continuam com algumas limitações de flexibilidade, de criação de gráficos dentro do GA, tá? Mas essa seria como uma grande explicação, né, das diferenças. Dito isso, as duas podem ser usadas em conjunto, tá, galera? Então, nunca vai sair da minha boca desinstala o GA.
nunca vou falar isso, porque as duas podem ser usadas de uma forma ótima e muitas empresas usam. Então, se você já tem o GA, isso não significa que você não consiga fuçar um pouco na amplitude e ver quais seriam as diferenças, tá? Então, esse foi o lado amplitude versus GA. Amplitude versus Mixpanel. Aí a história é um pouco diferente, tá? Então, já de entrada em questão de pricing, a diferença é muito grande, porque eles têm um pricing que é baseado em quantidade de usuários ativos, e nós, que nem eu falei no começo, é por eventos e por dados que você tem lá dentro da Amplitude. Qual que é a diferença e o que acontece? Se você está numa empresa que começou, né, com poucos usuários e de um mês ao outro teve, né, um aumento de usuários, o pricing vai aumentar do mesmo jeito. Então, o aumento não é gradual. O aumento é muito drástico quando isso acontece. E essa é uma das grandes diferenças, tá? Depois, em questão de features, a Amplitude tem cohorts muito mais flexíveis. Nós temos, por exemplo, gráficos também de correlação de eventos com o final de um funil que eles não têm. Também temos a capacidade de poder comparar retenção, né? A nossa curva de retenção, em comparação com diferentes segmentos de usuários. Temos até maiores espaços de colaboração, né? Sempre nossa ideia como empresa é que vocês consigam compartilhar o conhecimento. Então, em tudo quanto é produto de Amplitude, você consegue compartilhar dashes. Você também tem os notebooks, que é uma ferramenta para você fazer um storytelling dos dados. Então, temos muitas ferramentas de colaboração. E eu poderia continuar falando de questões técnicas e diferentes, porque tem muita coisa ali diferente. Mas também, e é um grande ponto que eu sempre gosto de falar com o Mixpanel, né? Além das features e além do pricing, é a questão do suporte, que eu acho que também se relaciona um pouco com o GA. O nosso suporte, ele em português, ele é próximo, ele é super direto, super rápido. E isso não é algo normal em ferramentas que estão nos States, digamos. Em ferramentas que estão fora do país. Então, já nas duas de cara, a grande diferença é a questão do suporte e Mixpanel também. Nós escutamos muito de clientes que passaram da Mixpanel para Amplitude, que sentiram um pouco dessa falta, desse acompanhamento. E já que estamos falando de empresas que passaram de uma ferramenta a outra, Mixpanel Amplitude, já temos mais de 400 empresas que fizeram essa mudança. Muitas empresas fizeram essa mudança, então já com esse número a gente consegue perceber quem é líder no segmento de analítica. Cara, eu acho que além disso que você falou, Carol, aqui trazendo a minha visão de especialista mesmo aqui. Muita gente pergunta pra gente essa métrica boas, cara, vocês não revendem o GA 360? E a gente há 7 anos fala, não. E a gente já submeteu uma vez e a gente não revende. E aí muita gente fala, mas por que tem tanta gente que revende? É justamente que para mim não faz o menor sentido ter tanta gente revendendo um software. E no final das contas, quem é que está homologando o preço que cada revendedor está falando? Quem é que está por trás fazendo isso? Então, quando você compra o GA 360 de um revendedor, você paga ao revendedor a ferramenta, você paga ao revendedor os valores. E nem sempre é explícito todos os detalhes. Quando é explícito, show de bola. Mas mesmo assim, quem estiver ouvindo aqui a gente ou quem estiver assistindo, se você conseguir saber de cabeça 5 ou 6 empresas no Brasil que revendem o GA 360, lista aqui pra gente, mas sem acessar o site. Sem acessar o site da revenda. Porque muitas vezes você entra em umas searas que eu acho muito erradas, cara. Eu acho que o cliente final deveria ter a condição de comprar a ferramenta por conta própria e escolher o suporte de qualquer empresa. Aí são outros 500. A ferramenta, quem deveria vender diretamente é quem é o dono, quem implementa. Então, no caso da Product Minds aqui, da Carol, eles são os responsáveis pela ferramenta Amplitude. Você vai comprar deles, eles vão te dar o suporte, vão fazer tudo isso. Talvez, se a Product Minds e a Amplitude quisessem fazer uma parada diferente, poderiam fazer o seguinte, olha, você compra aqui da Amplitude com a Product Minds, a gente instala, depois a vida é tua, e aí você escolhe um dos nossos parceiros para te dar suporte. Mesmo assim, eu, particularmente na visão de especialista aqui, entenderia que é um mercado muito mais seguro, porque eu estou contratando a ferramenta direto da ferramenta. Aí eu posso optar por escolher quem vai me dar o suporte de forma diferente. Isso é a minha visão, tá? Sobre o negócio. Por isso
que vira e mexe, a gente fica repensando em revender o GA 360 e a gente fala, cara, eu sei que vai dar dinheiro pra cacete. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente sempre foi meio punk aqui, meio fora das regras nesse sentido, saca? A gente vive há 7 anos sem revender, precisa, saca? Então, eu acho que essa visão da Amplitude é muito boa, porque no final das contas, cara, não sou eu, especialista em consultoria, que compra a ferramenta, saca? Quem compra é o cliente, a ferramenta é dele, ponto. Eu opero junto a ele, mas a ferramenta é dele. Eu acho isso da Amplitude muito foda, tá? Eu acho muito foda real, porque nenhuma ferramenta é assim, sacou? Você quer contratar o Microsoft Teams, você compra da Microsoft. Você quer contratar o Zoom, você entra no site do Zoom e contrata, saca? Você quer contratar software, você fala direto com quem é o dono do software, saca? Tipo, você falar de um revendedor que vai operar pra você, cara, isso pra mim é muito GA tirar o corpo fora, saca? Isso eu acho muito errado. E também eu acho que a estratégia da Amplitude em ter um parceiro específico e único, tá? Vou falar. A ProduMinds é a única parceira da Amplitude em toda a região da América Latina, então nós lideramos todo o processo comercial da América Latina toda. E além disso, na Customer Success, nem eu falei antes, a estratégia foi também poder entregar aos usuários da região toda mais proximidade, mais contato no mesmo idioma, mais contato que seja mais próximo, que dê para entender as suas dores de pagar em dólar. Então, desse jeito, você consegue ter um processo comercial que é muito mais próximo do que só conversar com um representante nos Estados Unidos. Essa também foi a estratégia da Amplitude, de, cara, ok, eu preciso ter um reseller que esteja presente na região, que tenha o conhecimento das empresas que estão ali, que saiba como entrar em contato com elas do melhor jeito, que saiba acompanhá-las durante o processo todo, não só comercial, mas depois, né? E é que nem você disse, eu acho que depois você tem que ter uma confiança muito grande na hora de comprar uma ferramenta como essa. A gente sabe que você está abrindo as portas dos seus dados essenciais da sua empresa para uma ferramenta que depois, obviamente, é um investimento que você tem que fazer, né? E que depois pode dar um muito bom resultado ou não. Então, você tem que ter muita confiança, e eu acho que o jeito de conseguir essa confiança é ir diretamente na origem da ferramenta ou conversar com alguém que represente realmente essa marca. Boa, Carol. A gente já entendeu aqui as diferenças de GA, Mixpanel e Amplitude para a galera tomar a sua decisão. Inclusive, vale a pena dar um salve aqui no nosso podcast de Digital Analytics na Americanas SA e no nosso podcast Digital Analytics na Empíricos, que o Andrew e o Thiago falaram também como é que é o processo deles de escolha de ferramenta e tudo mais. Então, você está ouvindo aqui a Carol falando da Amplitude, as diferenças, cara, volta lá e vê como é que os caras, o que eles botam na planilha ali para tomar decisão. E acho que vale a pena você entender isso, até você ter mais argumentos, mais dados que comprovem a tua decisão de escolher uma ferramenta. Então, isso que a Carol está te falando já é importante. Também dá uma olhada como é que outras grandes empresas olham isso, né, e fazem essa tomar decisão. Carol, para a gente entender aqui agora, se a gente pudesse olhar e eu te fizesse a seguinte pergunta, Carol, para que tipo de negócio serve a Amplitude? Ótima pergunta, e eu também acho que está muito relacionada a isso que você falou antes de, o pessoal acha que é somente app. Ok. Agora o pessoal também acha que é somente B2C. Então não tem nada a ver. Boa. Não tem nada a ver, como assim, somente B2C? Ou até somente clientes externos. Eu também escuto muito essa, sabe, de questão da amplitude. Não, galera. Realmente, o único fator que você tem que ter nas suas mãos para poder usar a amplitude é ter um produto digital. Ponto. Esse produto pode ser interno, pode ser externo, pode ser B2B, pode ser B2C, não importa. Pode ser B2B2C, não importa. E um grande exemplo disso, eu acho que são os nossos clientes. Então, se eu começasse a mencionar, a gente trabalha com Atlassian, que é B2B, a Contabilizei, Walmart, Nubank, iFood, PayPal. Então, você consegue ver que nos mais de 40 mil produtos que decidem confiam na amplitude, a gente tem negócios diferentes, indústrias diferentes. Então, não tem um produto específico para amplitude, sabe? Nós nos adaptamos e somos muito úteis e agregamos um monte de valor a qualquer produto. Seja B2B, seja B2C, seja B2B2C, não importa. Boa. É bom a galera entender porque, de novo, né, a gente vai quebrando alguns mitos na cabeça da galera e acho que esse podcast ele tá ajudando muito nesse sentido, justamente naquilo que a gente conversou em off, né, há alguns tempos aí já, na adoção das pessoas terem mais conhecimento, principalmente quem nunca mexeu
entender o que a amplitude pode fazer para o seu negócio, entender como é que eu posso usar a amplitude e tudo mais. Então, acho que isso é muito benéfico nesse sentido. E aí, Carol, acho que agora eu queria fazer uma pergunta que a gente entende mais ou menos, saca? Quando a gente está falando de amplitude, e a gente está falando dele ser para site, dele ser para app, a gente sabe que ele foi muito utilizado durante anos, né? Muito forte para a parte de app. A galera meio que já tinha na cabeça, cara, eu vou instalar o meu app, tem que baixar a amplitude. Meio que essa adoção sempre teve na cabeça. E isso é ótimo e a galera tá entendendo que pode ser usado para web também. Mas, quando a gente fala de app, o rolê é muito diferente. Inclusive, lá no Prime a gente tem uma sessão inteira, são 10 talks, se eu não me engano, que a gente fez, são 10 horas de conteúdo, que a gente fez sobre o kit de sobrevivência para apps. E a gente falou com diversas empresas que usam, a gente falou com diversas ferramentas. Então vale a pena também dar uma consultada lá se você é assinante. A gente sabe que uma das maiores dores que existem para a parte de app é a mensuração de mídia, a mensuração de conversão. Como a amplitude mede essas informações? Vou ser bem sincera com isso, eu acho que também é um momento bacana para falar sobre a questão de attribution, né, e como que se relaciona com os apps. Os dados que são third party, eu acredito que eles estão morrendo. Então, questão de, né, a gente começa a dar uma olhada com as definições que teve da Apple e do Android, é cada vez mais complexo que você consiga ter acesso a esse tipo de informação dentro do app, tá? Então, por essa razão, do Amplitude, a gente sempre vai aproveitar canais próprios. Então, a nossa informação sempre vai ser first party, informação real. Tendo dito isso, nós também temos muitas interações com ferramentas como as Flyer, Adjust, então essa informação você também conseguiria tê-la dentro do Amplitude. Para você conseguir ter, né, essa visão 360 do seu app, desde o momento da onde que ele veio esse download, por exemplo, né? Então você conseguiria ter isso na Amplitude. Só que sempre do nosso lado vai ser essa opinião e essa opção de lidar com dados que sejam first party, porque em algum ponto third party data vai desaparecer. Tá? Então essa seria um pouco da nossa relação com ferramentas de attribution que vão um pouquinho além do que o Amplitude faz, mas que mesmo assim podem ser incluídas dentro da nossa ferramenta. Inclusive vai rolar aqui podcast com a AppsFlyer, a gente já tá fechado aí, vai rolar um podcast inteiro com a AppsFlyer aqui. Você que está ouvindo esse Amplitude, logo daqui a pouco vai ter aí um podcast AppsFlyer e dou um salve aqui, aguardem, porque também vai rolar uma coisa bem bacana com a AppsFlyer aí dentro do Métricas Ops Prime. Eu só vou dar esse spoiler, mais nada. Só joguei no ar, Deixa a galera fica aí na curiosidade. Carol, cara, a gente entendeu aqui sobre amplitude, entendemos as diferenças de Mixpanel, GA, entendemos para que negócio serve, a galera, tiramos do mito da cabeça da galera entender que é só para app, a galera entendeu um pouco mais sobre amplitude aqui agora. Eu queria já finalizar aqui o nosso papo, finalizar o nosso podcast com uma definição sua ou uma explicação sua aqui final, que é: quais são os principais cuidados ou principais pontos que as pessoas têm que levar em consideração quando escolhem amplitude como a sua ferramenta de mensuração e tudo mais? O principal é a cultura da sua empresa, tá? Isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque a ferramenta é uma ferramenta colaborativa. Então, se você quer que a sua empresa tenha os dados de uma forma democratizada, que todo mundo consiga acessar, que não seja essa ideia de ter que trabalhar pedindo, né, os dados para outro tipo de squad, por exemplo. Se essa é a sua vontade, você quer ter uma cultura que seja data-driven em tudo quanto é espaço da sua empresa, então vem para a Amplitude. Isso um lado, tá? O segundo lado é que vai muito relacionado com como eu expliquei que a Amplitude funciona, né? Se você quer conhecer o comportamento dentro do seu produto, se você quer entender onde acontece o churn, por que ele acontece, quais são as ações que estão me ajudando ou não a que o meu funnel seja completado ou não por meus usuários, se você quer também poder usar a sua informação de analytics, né, dentro da Amplitude, para poder se comunicar com os usuários, né, para poder atacar o grupo correto de usuários, integrando a Amplitude com outras ferramentas de CRM, como Braze e Intercom, por exemplo.
então vem para Amplitude, sabe? Então, sempre que você esteja pensando em, cara, eu tenho que saber o que está acontecendo com os meus usuários dentro do meu produto, porque agora eu estou num quarto escuro que eu não sei o que acontece depois do cadastro, então vem com a Amplitude e decide começar a pensar nessa jornada em ações, em eventos. E desse jeito você vai conseguir ter uma inteligência muito maior do que está acontecendo dentro do seu produto. E também, você desse jeito, que eu acho que essa é a base para qualquer ferramenta de analytics, tá? Desse jeito você consegue construir um produto melhor. Você consegue dar uma experiência melhor para o seu cliente. Então isso é muito, eu considero muito esse approach meio customer first, sabe? Eu acho que o jeito que você alcança essa forma de lidar com o seu produto, de tendo sempre como primeiro usuário, tendo dados concretos sobre o que acontece quando esse usuário usa o seu produto. Então, acho que de forma resumida é isso. Sempre levar em consideração o que ele está fazendo e sempre melhorar e entregar um produto melhor. Pô, perfeito, concordo plenamente. Com você, cultura atrapalha. Não adianta você contratar as melhores ferramentas se você não tem quem opere com a liberdade de fazer o que quer. Exemplo que eu dou sempre, a galera deve estar de saco cheio de ouvir, é o exemplo que eu dou na época que o Rubinho Barrichello foi piloto da Ferrari. Se ele tivesse a liberdade de usar a Ferrari que ele quisesse, ele nunca deixava o Schumacher passar à frente dele na hora de cruzar a chegada e tal. Então não adianta, né? O Rubinho nunca foi campeão com a Ferrari, muitas vezes porque ele não podia. Porque a cultura da Ferrari é deixar o Schumacher ganhar tudo, né? Então vamos ser honestos. Aqui, só um paralelo aí. Carol, pra gente finalizar aqui agora o nosso podcast, eu queria só deixar na cabeça da galera que tá ouvindo, assistindo a gente aqui, que tipo de relatório, informações eu consigo ter na Amplitude? Só pra galera entender que tipo de informação a gente consegue absorver dentro da ferramenta. Na Amplitude temos as informações mais básicas, quem sabe? Então, desde um lado de Event Segmentation, onde você consegue ter o seu número de Monthly Active Users, por exemplo. A gente começa por ali. E termina em análise de certos cohorts com, não sei, 3 requisitos ou 3, 4 filtros dentro do mesmo cohort, onde você consegue ver o funil, ver o caminho, né, que os usuários fizeram. Você também consegue analisar a retenção dos mesmos. A gente tem gráficos específicos para você poder entender a jornada desde um ponto. Tipo, uma jornada que inicia com um sign-up. Então, a Amplitude vai fazer análise de todas as jornadas que começam com esse sign-up e você vai poder ter em porcentagem qual foi a jornada mais feita, por exemplo. Então, você tem coisas que respondem, né? Gráficos que respondem perguntas que são muito simples, né? Uhum. Há gráficos, né, que conseguem responder perguntas extremadamente profundas. Tanto desde o lado de entender o tempo que leva de um passo ao outro dentro do funil, até a chance de fazer uma fórmula dentro da Amplitude para alcançar um gráfico que, quem sabe, não esteja disponível para você ainda. É uma ferramenta tão flexível que você consegue ter respostas simples e complexas ao mesmo tempo, sabe? Então, tem muita coisa na Amplitude. Só para você ter uma noção, eu faço demos de 1 hora e em 1 hora eu não mostro tudo. Não consegue. Eu sempre tenho que agendar segunda, terceiras demos para poder mostrar tudo que dá para fazer na Amplitude. E tudo que eu estou falando agora, que eu acho que foi o centro do nosso papo, sempre é Amplitude Analytics, tá, galera? Mas se a gente começar a entrar em Experiment, que é A/B Testing e Feature Flagging, ou em Recommend, né, que é para você poder personalizar a experiência e recomendar os aspectos e os objetos corretos para os seus usuários, aí é outros 500, sabe? Aí já é outro papo e já tem um monte de coisas a mais que a gente conseguiria conversar. Mas eu acho que isso daí tem que ser papo para outro podcast. Ih, rapaz, deixou a deixa. Eu entendi seu recado, Carol. Beleza, a gente faz outro. Não tem problema não. Carol, obrigado demais. Eu quero agradecer aqui, finalmente, a você e a Product Minds por disponibilizar o tempo de vocês e abrir essa conversa com a gente para não só eu, como o time da Métricas Boss e como todo mundo aqui da área de Analytics do Brasil poder entender mais sobre a ferramenta, conhecer mais sobre a Amplitude. Inclusive, para você que está assistindo ou você que está ouvindo, a gente vai deixar aqui os links também da Amplitude para você ir lá conhecer e usar o Amplitude Free, para você submeter esse Amplitude Startup, como a Carol falou, beleza? Então, vai estar tudo aqui. Carol, muito, muito obrigado, viu, pelo seu tempo e pela essa sabedoria e essa aula de Amplitude aqui em formato de podcast. Eu que agradeço. Eu sempre falo pro Gustavo, né, quando a gente conversa, o quão importante eu acho que tenha mais conteúdo da Amplitude aí fora, ainda mais em português. Nosso objetivo como empresa, né, como Product Minds, é sempre ajudar
outras empresas a que elas consigam desbloquear o seu potencial digital. Tá? Então, sempre esse é nosso objetivo, e o jeito que a gente consegue fazer isso é trabalhando com as melhores ferramentas, tanto de marketing como de produto, que seria Amplitude e Braze, mas o nosso lado sempre vai ser ajudar, sempre vai ser poder te dar recomendações e poder mostrar como usar essas duas ferramentas ao 100%, e eu acredito que um desses passos, né, de poder entrar em contato com essas empresas que precisam desse acompanhamento é um conteúdo como esse, é um podcast, é o que a Métricas Boss faz, não somente com Amplitude, mas de uma forma geral com as ferramentas. Então, eu falo isso no privado, também falo de forma pública. Eu acredito que o que vocês fazem com a Métricas Boss é incrível, e desse jeito, cada vez mais pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação, não só no Amplitude, mas de outras ferramentas incríveis aí no mercado. Pô, Carol, muito obrigado. Valeu demais aí pela moral, valeu demais por toda essa aula de novo aqui que você deu pra gente. E você que ouviu a gente ou assistiu a gente até aqui, não esqueça que a cada 15 dias, exatamente toda quinta-feira, a cada 15 dias, tem episódio novo deste podcast de Analytics que está desde 2015 trazendo conteúdo raiz para você, desde a época que o Spotify só aprovava o podcast na sua timeline baseado numa explicação, e a gente foi o primeiro de Analytics da América Latina a subir. Não esqueça que toda quinzena a gente está aqui. Um abraço e valeu!